Você deve se preparar, humano. Estamos tendo filhotes. Um canino alienígena dá a notícia chocante. A cabine apertada da nave de reconhecimento zumbia com tensão, enquanto Todd McAllister ajustava sua posição no assento de copiloto. Seus olhos continuavam a se desviar para sua parceira em comum, uma impressionante alienígena do sexo feminino cuja espécie ele havia aprendido sobre recentemente. Os Volpini eram renomados por seus sentidos aguçados e habilidades excepcionais de rastreamento, tornando-os inestimáveis para missões de reconhecimento. Adra, como ela mesma se chamava, sentou-se perfeitamente imóvel na cadeira do piloto, suas grandes orelhas semelhantes às de uma raposa se mexendo a cada leve som. Seu cabelo vermelho e fluido caía pelas costas como fogo líquido, e aqueles penetrantes olhos âmbar pareciam captar cada detalhe ao seu redor. A maneira como seu rabo balançava ocasionalmente contra o assento era estranhamente hipnotizante. Você está olhando de novo, Sumano, ela disse sem virar a cabeça, um leve sorriso brincando em seus lábios. Eu sei que somos fascinantes para a sua espécie, mas tente manter um pouco de profissionalismo. Todd limpou a garganta, envergonhado por ter sido pego. Desculpe, é que eu nunca trabalhei com um Volpini antes. O briefing realmente não me preparou para o quê? Ela finalmente se virou para encará-lo quando eu levantei a mão. Uma espécie predadora que não se conforma com suas expectativas de guerreiros selvagens. Na verdade, sim, ele admitiu com um sorriso tímido. A maioria das espécies não humanas que encontrei em papéis semelhantes tende a ser, bem, mais fisicamente imponente. A risada de Adra era musical, embora houvesse um tom cortante nela. Nós, Volpini, preferimos usar nossas mentes em vez de força bruta, embora não confunda isso com fraqueza humana. Somos bastante capazes de nos defender quando necessário. Os sensores da nave de reconhecimento de repente emitiram um sinal, chamando a atenção deles. As orelhas de Adra se ergueram enquanto ela analisava as leituras. Assinaturas de energia incomuns da terceira lua, ela relatou, sua voz se tornando totalmente profissional, consistente com a atividade de contrabando que estávamos rastreando. Todd se inclinou para frente para examinar os dados. Essas leituras correspondem ao que a inteligência forneceu. Parece que essa dica pode realmente dar certo. De fato, os dedos de Adra dançavam pelos controles, ajustando seu vetor de aproximação. Precisamos pousar naquele vale para evitar detecção. A interferência magnética dos minerais locais deve ajudar a mascarar nossa presença. Enquanto começavam a descida, Todd não pôde deixar de admirar a habilidade dela nos controles. Os Volpini podem não ser guerreiros, mas sua reputação por precisão e atenção aos detalhes foi claramente bem merecida. O pouso foi perfeitamente executado. A nave de reconhecimento tocou o solo tão suavemente que Todd mal sentiu. Enquanto desligavam os motores, Adra começou a reunir seu equipamento de pesquisa. Precisamos prosseguir a pé a partir daqui, disse ela, verificando seu scanner ambiental. A instalação-alvo deve estar aproximadamente a 3 quilômetros a nordeste, mas esse terreno tornará a caminhada lenta. Todd acenou com a cabeça, verificando novamente seu próprio equipamento. Pistola de plasma padrão, sinalizador de emergência e kit básico de sobrevivência. Ele notou que Adra não carregava armas visíveis, embora seu equipamento parecesse mais sofisticado que o dele. Ao saírem da nave, as paisagens alienígenas se estendiam diante deles, uma vista de formações rochosas tingidas de roxo e uma vegetação estranha e retorcida que parecia brilhar suavemente na luz tênue do distante sol do sistema. Fique perto, Adra aconselhou enquanto começavam sua jornada. O ecossistema deste mundo é em grande parte inexplorado. Podem haver predadores que ainda não documentamos. Preocupado com minha segurança, Todd brincou tentando aliviar o clima. Seus olhos âmbar brilharam com algo que ele não conseguia decifrar. Quase sendo um humano prático, eu odiaria ter que explicar ao comando como perdi meu parceiro em nossa primeira missão juntos. Eles se moveram cuidadosamente pelo terreno alienígena, os sentidos aguçados de Adra alertas para qualquer sinal de perigo. Todd se viu cada vez mais impressionado com sua habilidade de identificar potenciais perigos antes que se tornassem ameaças. Flora venenosa, solo instável, até mesmo a vida selvagem local que poderia revelar sua posição. Conforme as horas passavam,
Ele começou a apreciar por que os Vulpini eram tão valorizados para esse tipo de trabalho, onde uma espécie mais militante poderia simplesmente ter rompido os obstáculos à força. A abordagem metódica de Adra os mantinha indetectáveis e seguros. Você é surpreendentemente quieto para um humano. Ela comentou durante uma breve pausa. A maioria da sua espécie não consegue parar de falar sobre si mesma. Todd deu de ombros. Talvez eu seja apenas um bom ouvinte. Além disso, você é muito mais interessante do que qualquer coisa sobre a qual eu poderia falar. Um leve rubor coloriu suas bochechas sob sua fina pelagem, embora sua expressão permanecesse composta. Lisonjas não te levarão a lugar nenhum, humano, embora eu deva admitir que você não é bem o que eu esperava também. Ah, e o que você esperava? A típica bravata masculina humana. Todos músculos e machismo, tentando constantemente provar algo. Ela o estudou com aqueles penetrantes olhos âmbar. Você é diferente antes que Todd pudesse responder. Suas orelhas de repente se moveram para a frente, e ela levantou uma mão pedindo silêncio. Em um instante, ela ficou completamente parada, todos os sentidos focados em algo além da percepção humana dele. Múltiplos contatos. Ela sussurrou. Veículos pesados. A cerca de meio quilômetro à frente. Devemos ter nos aproximado da instalação deles mais do que eu pensava. Todd puxou seu scanner tático, mas ele não mostrava nada. Eu não capto nada. Confie nos meus ouvidos em vez da sua tecnologia. Ela interrompeu suavemente. Precisamos encontrar abrigo agora. Eles rapidamente se moveram para uma fenda estreita entre duas formações rochosas imponentes. O espaço era apertado, forçando-os a ficarem próximos um do outro. Todd podia sentir o calor do corpo dela, sentir o sutil e exótico perfume de sua pelagem. O rabo dela roçou contra sua perna e ele tentou com todas as suas forças se concentrar no potencial perigo em vez da proximidade íntima entre eles. Minutos depois, ele ouviu o que ela havia detectado, o baixo rugido de veículos de captura se movendo pelo vale. Através da abertura estreita de seu esconderijo, eles observaram enquanto um comboio de transportes não identificados passava, indo em direção ao que parecia ser uma entrada oculta na encosta da montanha. Definitivamente nossos contrabandistas, Adra murmurou, sua respiração quente contra sua orelha. Essa instalação deve ser maior do que a inteligência suspeitava. Devemos nos aproximar, tentar coletar leituras mais detalhadas, sugeriu Todd. Ela acenou com a cabeça, mas não fez nenhum movimento imediato para deixar o local onde estavam escondidas. Seus olhos encontraram os dele, e havia uma intensidade em seu olhar que não estava lá antes. Todd, ela disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Se isso der errado, não vai, ele a assegurou. Formamos uma boa equipe. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Sim, formamos. Mais do que você percebe, talvez. Eles esperaram até que o comboio tivesse passado completamente antes de emergir cuidadosamente de seu esconderijo. Enquanto se dirigiam para a instalação, Todd não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado entre eles naquele espaço apertado. A maneira como ela se movia agora parecia mais deliberada, mais consciente de sua presença. Lá, ela apontou para uma elevação que dava vista para a entrada da instalação. Podemos montar a vigilância lá sem sermos detectados. A composição rochosa deve mascarar nossas biosinais. Enquanto subiam a elevação, Todd se pegou observando os movimentos dela com nova apreciação. A graça com que ela navegava pelo terreno difícil, o poder sutil em sua forma de vida. Ela era bonita de uma maneira que transcendia espécies. O que estou pensando? Ele se repreendeu. Esta é uma missão, não uma oportunidade de namoro. Além disso, relacionamentos interespécies, embora não sejam incomuns, eram complicados na melhor das hipóteses. Mal sabia ele o quão complicadas as coisas estavam prestes a se tornar. A tempestade veio sem aviso. Em um momento, eles estavam monitorando a instalação de contrabando. No seguinte, seu equipamento começou a registrar enormes distúrbios eletromagnéticos na atmosfera. As orelhas de Adra se achatavam contra sua cabeça, enquanto ela detectava a tempestade se aproximando antes que seus instrumentos pudessem confirmá-la. Precisamos de abrigo agora, disse ela urgentemente, já guardando seu equipamento de vigilância.
Essas tempestades podem durar dias e são letais em aberto. Todd rapidamente seguiu o exemplo, confiando em seus instintos. O navio está muito longe. Alguma alternativa? Há uma rede de cavernas na face do penhasco abaixo de nós. Se nos apressarmos, um brilhante flash de relâmpago roxo rasgou o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor que fez Adra estremecer de dor, seus ouvidos sensíveis sofrendo com a intensidade. Sem pensar, Todd agarrou sua mão e eles começaram a descer a encosta às pressas. A atmosfera alienígena estava rapidamente se carregando de energia elétrica, fazendo com que seus cabelos se arrepiem. A cauda de Adra se encheu de forma impressionante, embora ela estivesse muito focada em sua sobrevivência para se sentir envergonhada. Eles encontraram a entrada da caverna exatamente quando as primeiras ondas de energia eletromagnética começaram a varrer a paisagem. Dentro, as formações minerais naturais ofereciam alguma proteção contra os efeitos da tempestade, embora seu equipamento já estivesse comprometido. Bem, Todd disse, tentando recuperar o fôlego. Pelo menos estamos secos. Adra lhe lançou um olhar que sugeria que o humor humano ainda estava além dela às vezes. Estamos vivos, que é a parte importante. Essas tempestades podem cozinhar matéria orgânica exposta em segundos. A caverna era menor do que parecia do lado de fora. Na verdade, era mais como um profundo alcove. Eles tinham espaço suficiente para sentar confortavelmente, mas não muito mais. Enquanto se acomodavam, Adra começou a verificar seus suprimentos. A maioria dos nossos eletrônicos está queimada, ela relatou. O conteúdo mineral nessas paredes deveria nos proteger, mas não vamos a lugar nenhum até a tempestade passar. Quanto tempo? Impossível dizer sem instrumentos funcionando. Podem ser horas, podem ser dias. Todd acenou com a cabeça, tentando não se concentrar em como o espaço confinado os forçava a sentar ombro a ombro. A caverna era fresca, e ele podia sentir o calor natural de Adra ao seu lado. Seu pelo havia voltado à sua aparência normal e brilhante, embora suas orelhas ainda tremessem ocasionalmente ao som do trovão. Você está tremendo, ela observou após um tempo. A regulação térmica humana não é tão eficiente quanto a sua, ele admitiu. Nós vamos dar um jeito. Adra fez um som exasperado. Não seja ridículo. O calor do corpo é a solução mais eficiente. Antes que ele pudesse protestar, ela se pressionou contra seu lado, sua cauda se enrolando para cair sobre suas pernas. Melhor? Sim, muito melhor, na verdade. Embora ele não tivesse certeza se isso se devia inteiramente ao calor. O perfume dela era intoxicante a essa proximidade, algo selvagem e exótico que fazia nosso pulso acelerar. Sua frequência cardíaca aumentou. Ela observou com o que soava suspeitosamente como satisfação. Você está desconfortável com a nossa proximidade, Todd. A maneira como ela disse seu nome fez um arrepio percorrer seu corpo que não tinha nada a ver com a temperatura. Não exatamente desconfortável, apenas ciente. Ela se virou para encará-lo, aqueles olhos âmbar parecendo brilhar na luz fraca. Ciente de que? Sabe de uma coisa, ele disse suavemente. Essa atração, seja lá o que for entre nós, finalmente ela respirou. Você a reconhece. Sua mão subiu para tocar o rosto dele, seus dedos traçando a mandíbula dele com uma delicadeza fascinante. Eu estava começando a pensar que os humanos eram completamente alheios a sinais sutis. Todd segurou a mão dela na dele, seus polegares acariciando sua palma. Confie em mim. Não há nada sutil sobre como você me afeta. Eu só não tinha certeza se era apropriado. Apropriado, ela ri suavemente. Vocês, humanos, com suas preocupações intermináveis sobre a propriedade. Você sente essa conexão entre nós? Essa química que transcende nossas diferenças biológicas? Sim, ele admitiu, sua mão livre se movendo para tocar o cabelo dela, maravilhando-se com sua textura sedosa. Deus me ajude. Sim, então isso é tudo que importa. Ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Meu povo acredita que, quando duas almas se reconhecem, questões de espécie se tornam irrelevantes. O primeiro beijo deles foi hesitante, exploratório. Dois seres muito diferentes se descobrindo com partes iguais de paixão e admiração. Os lábios dela eram mais macios do que ele esperava, e ela fez um pequeno som de prazer que fez o calor percorrer suas veias.
Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, os olhos de Adra adquiriram um brilho predatório que fez o coração de Todd disparar. "Devo te avisar", ela disse. "Volpini é para a vida toda." "Isso deveria me assustar?" Ele pediu suas mãos, já se enredando em seu cabelo novamente. "Não." Ela sorriu, mostrando presas delicadas. "É para te excitar." A tempestade rugia do lado de fora do abrigo deles, mas nenhum dos dois prestou atenção. Naquela pequena caverna, isolada do resto do universo, eles encontraram algo que nenhum dos dois esperava. Uma conexão que desafiava a sabedoria convencional sobre relacionamentos interespécies. A paixão deles se desenvolveu lentamente, de forma natural, cada descoberta levando a outra. As palavras se tornaram desnecessárias enquanto exploravam esse novo território juntos, aprendendo as respostas um do outro através do toque, do som e do instinto. O tempo perdeu todo o significado enquanto se entregavam à dança primal que aparentemente transcendia as barreiras entre as espécies. Depois, eles ficaram deitados envoltos nos braços um do outro. A cauda de Adra se estendia possessivamente sobre os dois. A tempestade continuava do lado de fora, mas dentro do abrigo, uma profunda paz havia se instalado sobre eles. "Eu deveria te contar algo." Adra murmurou contra seu peito sobre a biologia dos Volpini. Mas o cansaço já havia tomado conta de Todd, e ele adormeceu antes que ela pudesse terminar sua frase. Ela o observou por um momento, um sorriso afetuoso brincando em seu rosto. Então se enroscou mais perto e se juntou a ele no sono. Nenhum deles poderia ter adivinhado como aquela noite mudaria suas vidas para sempre. O retorno à base após a tempestade trouxe novos desafios que nem Todd nem Adra haviam antecipado. Seu relatório oficial não mencionou nada sobre seu encontro íntimo, focando em vez disso na interferência eletromagnética que havia interrompido sua vigilância. O comandante Tain aceitou a explicação deles sem questionar, embora suas antenas tremessem de uma forma que sugeria que ele percebia que algo havia mudado entre seus operativos. "Levem 3 dias para se recuperar e recalibrar seu equipamento", ele ordenou. "Vamos reavaliar os parâmetros da missão depois disso." Ao saírem da sala de briefing, Todd notou as sutis mudanças de comportamento de Adra. Sua graça habitual parecia um pouco fora do lugar e ela continuava tocando seu abdômen inconscientemente. Quando seus olhares se encontraram, havia uma nova profundidade em seu olhar que fez seu coração disparar. "Devemos conversar", ela disse em voz baixa, sua cauda balançando com energia nervosa. Em particular, eles se encontraram em seus aposentos. Um espaço que refletia sua natureza precisa com seu arranjo cuidadoso de artefatos alienígenas em instrumentos analíticos. O ar estava carregado de palavras não ditas e desejos persistentes. "Eu venho passando por mudanças." Adra começou a andar de um lado para o outro na sala. Suas orelhas se mexiam rapidamente, traindo sua ansiedade. Coisas que normalmente só acontecem quando Todd a observava. A preocupação dela crescia. "Você está bem? Devemos visitar um médico?" Ela riu, um som que oscilava entre diversão e nervosismo. "Não, nada de médico. Isso é natural, realmente esperado, dado o que aconteceu entre nós. Sim, eu só não achava que fosse possível com um humano." "O que é possível?" Ele se aproximou, atraído pela fascinante mistura de incerteza e expectativa em sua expressão. Adra parou de andar de um lado para o outro e o encarou diretamente. "A biologia Volpini é adaptável. Podemos nos sincronizar com espécies compatíveis, permitindo a reprodução bem-sucedida, mesmo através de barreiras genéticas significativas. É assim que nosso povo sobreviveu e prosperou em múltiplos sistemas estelares." Todd sentiu o ambiente inclinar-se ligeiramente. "Você está dizendo, estou dizendo, que aquela noite significou mais do que apenas paixão?" Ela respondeu, seus olhos âmbar segurando os dele. "Meu corpo já está mudando, se preparando para algo que eu nunca pensei ser possível com um parceiro humano." Ele se sentou pesadamente na cadeira mais próxima, a mente a mil. "Mas foi apenas uma noite. Uma noite é tudo o que é necessário quando a conexão é certa." Ela se moveu em direção a Neil antes dele, segurando suas mãos nas dela. "Eu tentei te contar sobre esse aspecto da minha biologia, mas você adormeceu." Apesar da gravidade do momento, Todd não pôde deixar de sorrir. "Bem,
Alguém havia me avisado sobre isso de forma bastante completa. O sorriso dela ao responder era radiante. Naquele momento você não estava exatamente reclamando. A expressão dela ficou séria novamente. Mas agora precisamos discutir o que isso significa. Na minha cultura, isso cria um vínculo que não pode ser quebrado. Um laço de mate. Ele se lembrou das palavras dela naquela noite. Você disse, Volpine fez ele para a vida. Sim, a cauda dela se enrolou em torno de seu tornozelo. Um gesto tanto possessivo quanto incerto. Mas eu nunca forçaria você a aceitar tal compromisso. Os humanos têm valores diferentes, expectativas diferentes. Todd segurou o rosto dela com a mão, estudando a beleza exótica que havia capturado seu coração de forma tão completa. Diga-me tudo. O que exatamente estamos enfrentando aqui? Durante a próxima hora, Adra explicou as complexidades da reprodução dos Volpine na formação de pares. Como sua espécie havia evoluído para se adaptar a parceiros compatíveis, criando descendentes que combinavam os melhores traços de ambos os pais. Como o papel do macho foi crucial nos estágios iniciais, fornecendo tanto apoio físico quanto emocional. Então, essas mudanças afetam seus sentimentos, ele disse lentamente. Eles estão preparando seu corpo para carregar nossos filhotes. Ela completou, observando sua reação cuidadosamente. Embora, dadas suas características genéticas humanas, possam ser bastante únicas. Todd se levantou e começou a andar de um lado para o outro, processando essa informação. E você tem certeza sobre a compatibilidade? Sobre tudo isso, os sinais são inconfundíveis. Ela se levantou graciosamente, movendo-se para interceptar seu andar inquieto. Meu corpo não teria começado as mudanças se não fôssemos verdadeiramente compatíveis. Não é apenas biologia, Todd. É algo mais profundo. Ele parou de olhar para baixo para ela. Na luz artificial de seus aposentos, seu pelo parecia brilhar com uma sutil iridescência e seus olhos continham um universo de possibilidades. Eu deveria estar em pânico agora, ele admitiu. Isso está muito além de qualquer coisa que eu esperava quando aceitei esta missão. E ainda assim, suas orelhas se ergueram, a esperança evidente em sua voz. E ainda assim, ele a puxou mais perto, inalando seu cheiro selvagem e intoxicante. A ideia de criar algo novo com você, algo que nunca existiu antes, é aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. Adra pressionou-se contra ele, seu rabo envolvendo sua cintura. Então você não está fugindo? Fugindo da mulher mais fascinante que já conheci, que acabou de me dizer que estamos prestes a fazer história científica? Ele riu suavemente, sem chance. O beijo deles foi diferente desta vez. Mais lento, mais profundo, cheio de um novo entendimento e propósito. Quando finalmente se separaram, os olhos de Adra brilhavam com uma luz interior que o deixou sem fôlego. Devemos provavelmente manter isso em segredo por enquanto, ela murmurou. Pelo menos até descobrirmos como explicar isso para o comando. Concordo. Todd sorriu. Embora eu tenha a sensação de que o comandante Tannis e Tenny já sabem que algo está acontecendo. Deixe-o se contorcer, disse Adra, com uma ousadia pouco característica. Isso é entre nós por enquanto. Enquanto se abraçavam, ambos contemplando o extraordinário caminho à frente, nenhum deles conseguia suprimir a crescente empolgação. Eles estavam prestes a embarcar em algo sem precedentes, uma união que desafiaria tanto as expectativas humanas quanto as vulpinas sobre o que era possível. Mais tarde naquela noite, na privacidade de seu espaço compartilhado, Todd se viu estudando Adra com uma nova percepção. Cada movimento sutil, cada movimento de suas orelhas parecia carregado de um significado mais profundo. Ela estava encolhida em sua cama, com a cauda envolta de forma contente ao redor de si mesma, enquanto revisava dados em seu tablet pessoal. Você está olhando de novo, ela disse sem olhar para cima, embora suas orelhas se virassem em direção a ele. Você pode me culpar? Ele se moveu para sentar ao lado dela. Estou tentando imaginar como nossos filhotes podem ser. Eles terão suas orelhas, sua cauda, meus olhos. Ela colocou o tablet de lado, virando-se para encará-lo com uma expressão de afeto divertido. A mistura genética é complexa, especialmente com a reprodução entre espécies diferentes.
mas a adaptabilidade dos Vulpini geralmente garante que os melhores traços de ambos os pais sejam preservados. E o tempo? Quanto tempo até que nosso período de gestação seja tipicamente mais curto do que o dos humanos? Ela explicou, tocando inconscientemente seu abdômen novamente. Cerca de 6 meses. As mudanças que estou experimentando sugerem que já estamos algumas semanas adiantados. Todd cobriu a mão dela com a sua, maravilhado com o calor sob seu pelo. 6 meses para se preparar para algo completamente sem precedentes. Sem pressão. Tendo dúvidas, havia um toque de vulnerabilidade em sua voz que fazia seu coração doer. Não se trata de nós. Ele a assegurou rapidamente. Nunca se trata de nós. Estou apenas processando. Ontem, eu era um operativo padrão de reconhecimento. Hoje, estou prestes a me tornar o primeiro humano a ser pai de filhotes híbridos de Vulpini. É muito para absorver. A cauda desenrolada se ajusta ao redor de sua cintura. Um gesto que ele estava começando a reconhecer como sendo tanto protetor quanto possessivo. Você estava lidando com isso de forma notavelmente bem para alguém cuja espécie não evoluiu para esperar tais possibilidades. Talvez os humanos sejam mais adaptáveis do que você pensa. Ele sugeriu, puxando-a para mais perto. Ou talvez você seja apenas alguém que vale a pena adaptar. A satisfação pura dela vibrava entre os dois. Você realmente tem um jeito com as palavras quando tenta, humano. Falando em palavras, ele hesitou, mas seguiu em frente. Como contamos para nossas famílias? Quero dizer, presumo que seu povo tenha algum tipo de ritual ou cerimônia para esse tipo de anúncio. Orelhas se achatam ligeiramente. Na verdade, entre o meu povo, esses laços são celebrados com um banquete elaborado, onde ambas as famílias se reúnem para testemunhar o compromisso do casal. Mas, dada a nossa situação única, vamos criar nossas próprias tradições, declarou Todd firmemente, algo que honre ambas as nossas culturas enquanto reconhece que o que temos é completamente novo. Os olhos dela brilharam de emoção. Você continua a me surpreender, Todd McAllister. Quando a maioria fugiria de tal complexidade, você a abraça. Bem, sempre me disseram que tenho uma abordagem não convencional para desafios. Ele sorriu, depois ficou sério. Além disso, nada que vale a pena ter vem facilmente. E você, Adra, definitivamente vale a pena ter. Eles se dissolveram em momentos ternos e sonhos compartilhados, planejando um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível apenas alguns dias atrás. Enquanto eles adormeciam, a cauda de Adra se estendia protetora sobre os dois. Todd percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente, e ele não poderia estar mais feliz com isso. O ambiente estéril da enfermaria fazia o pelo de Adra se arrepiar. Sua cauda se mexia nervosamente enquanto ela se sentava na mesa de exame, esperando que o médico-chefe da Bay, Dr. Prell, começasse o exame físico trimestral obrigatório que todos os operativos de campo passavam. Apenas respire. Todd sussurrou de sua posição perto da porta. Ele não deveria estar lá, mas Adra insistiu, e ele conseguiu algumas influências. Tudo ficará bem. O Dr. Prell entrou, seus 4 olhos analisando o tablet de dados médicos. O médico andoriano era conhecido por sua discrição e profissionalismo, mas essa situação testaria até mesmo sua lendária compostura. Especialista Adra, ele cumprimentou antenas se movendo em reconhecimento. Seus sinais vitais são interessantes. Vários marcadores indicam mudanças fisiológicas significativas desde sua última exame. As orelhas de Adra se achatavam contra sua cabeça. Sim, sobre isso. Um agente McAllister, Prell continuou, todos os 4 olhos agora focados em Todd. Não me lembro de ter agendado sua avaliação para hoje. Estou aqui para dar apoio moral, Todd respondeu, tentando soar casual enquanto seu coração batia forte no peito. As antenas do médico se agitaram novamente. Entendi, ele se virou para Adra. Seus níveis hormonais estão extremamente elevados, e há marcadores proteicos incomuns em seus exames de sangue. Em uma fêmea Vulpini típica, essas leituras indicariam gravidez. Adra completou para ele. Sim, estou ciente. Os 4 olhos de Prell piscam simultaneamente. Mas seus registros não mostram nenhum vínculo de parceiro registrado, e não há outra Vulpini estacionada nesta base. Todd deu um passo à frente, segurando a mão de Adra. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal.
Isso nos ajuda muito a continuar. Isso seria porque eu sou o pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As antenas do Dr. Prell ficaram completamente imóveis, uma visão rara para um andoriano. Ele olhou de Todd para Adra e de volta novamente, seu comportamento profissional se quebrando ligeiramente. Isso é teoricamente impossível, ele disse finalmente. Aparentemente não, Adra respondeu, sua cauda se enrolando protetivamente ao redor de sua cintura. A biologia adaptativa dos Volpini torna isso possível, embora, admitidamente, sem precedentes. Prell colocou seu datapad na mesa e puxou uma exibição holográfica dos resultados do exame de Adra. Fascinante, murmurou. A curiosidade profissional superando seu choque. Os marcadores genéticos mostram sinais claros de hibridização bem-sucedida. O desenvolvimento embrionário é extraordinário. O Dr. Todd interrompeu, percebendo o crescente desconforto de Adra em ser tratada como uma curiosidade científica. Agradeceríamos sua discrição neste assunto. Não estamos prontos para que isso se torne conhecimento público. As antenas do andoriano tremem levemente de embaraço. Claro, a confidencialidade do paciente é sagrada. No entanto, ele hesitou. Como seu médico, devo informar ao comandante Tain sobre qualquer condição que possa afetar as operações de campo. A pegada de Adra na mão de Todd se apertou. Por favor, Dr. Prell, apenas nos dê alguns dias para lidar com isso do nosso jeito. Nós mesmos contaremos ao comandante. Os regulamentos são claros sobre a necessidade de relatórios imediatos. Prell ficou em silêncio enquanto estudava o casal à sua frente. Suas antenas se moveram pensativamente. Talvez, dada a natureza sem precedentes da situação, um exame mais minucioso seja necessário antes de fazer quaisquer relatórios oficiais. Que tal 3 dias de testes adicionais? Um alívio inundou ambos. Obrigado, disse Dr. Todd sinceramente. Não me agradeça ainda, advertiu Prell, pegando seu tablet de dados novamente. Vou precisar monitorar essa gravidez de perto. Estamos em território desconhecido aqui. E enquanto estou fascinado pelas implicações médicas, minha principal preocupação é a sua saúde e a saúde de sua prole. O exame continuou com Prell fazendo escaneamentos e medições detalhadas. Seu entusiasmo profissional foi moderado por uma preocupação genuína com o bem-estar deles. E ao final, tanto Todd quanto Adra se sentiram mais confiantes sobre sua situação. O desenvolvimento parece saudável, concluiu Prell, mostrando-lhes uma imagem holográfica que fez os corações de ambos dispararem. Embora eu admita que não estou totalmente certo de como é o normal neste caso, vou precisar consultar alguns textos médicos dos Volpini, e tudo ficará entre nós. Adra confirmou, suas orelhas ainda mostrando sinais de ansiedade. Nos próximos 3 dias, Prell concordou. Depois disso, precisaremos informar o comando. Isso não é algo que você possa esconder para sempre, especialmente dado o período de gestação acelerado dos Volpini. Ao saírem da enfermaria, Todd puxou Adra para um corredor vazio, preocupado com seu evidente desconforto. Ei, fale comigo. O que há de errado? Eu não esperava me sentir tão exposta. Ela admitiu, pressionando-se contra ele. Tendo nosso milagre privado examinado e documentado como uma anomalia científica, ele a envolveu em seus braços, sentindo os leves tremores percorrendo seu corpo. Sabíamos que isso aconteceria eventualmente, pelo menos a doutora. É verdade que ela se aninhou em seu peito, sua cauda gradualmente relaxando de sua pose rígida. E vendo o exame, Todd, eles realmente estão lá, são filhotes, crescendo dentro de mim. A maravilha em sua voz combinava com a emoção que crescia em seu próprio peito. Quantos você conseguiu ver no holograma? Eu não consegui distinguir muito bem. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Volpini geralmente dá à luz múltiplos filhotes. As imagens mostraram pelo menos 3 formações distintas. 3. Todd sentiu seus joelhos fraquejarem. Vamos ter trigêmeos. No mínimo, ela confirmou, seu sorriso crescendo com a reação dele. Lembra do que eu disse sobre a fertilidade Volpini? Ele se encostou na parede, puxando-a com ele. Vou ser pai de 3 ou mais filhotes híbridos. Isso é avassalador.
Ela sugeriu. Suas orelhas tremiam de diversão. Incrível! Ele corrigiu, capturando seus lábios em um beijo apaixonado que fez seu rabo se curvar de prazer. Quando finalmente se separaram, os olhos de Adra brilhavam com aquela luz interior que nunca deixava de cativá-lo. Você realmente não está com medo de nada disso, está? Apavorado, ele admitiu com um sorriso. Mas da melhor maneira possível, como da primeira vez que pilotei um caça estelar. Ou no momento em que percebi que estava me apaixonando por você. As orelhas dela se levantaram para frente naquela última parte. Amor? Você não tinha dito isso antes. Não disse? Ele passou os dedos pelo cabelo vermelho fogo dela, observando como ele refletia a luz do corredor. Eu pensei que fosse óbvio pela maneira como continuo olhando para você, como se você fosse a coisa mais incrível do universo. Um som de ronronar ecoou de seu peito enquanto sua cauda se enrolava possessivamente em volta da cintura dele. Humanos e suas declarações românticas têm um charme particular ao expressar emoções. Todd, lembrando-se do prazo, disse: Temos 3 dias para contar ao comandante Tane que seus 2 melhores operativos de reconhecimento estão prestes a se tornar pais da primeira ninhada híbrida de humano e vulpino na história registrada. As orelhas de Adra se achatam novamente. Talvez devêssemos praticar essa conversa primeiro, começando com como explicar aquela noite na caverna sem fazer parecer que estamos completamente desconsiderando os protocolos profissionais. Bem, tecnicamente, não há um protocolo específico sobre o que fazer quando preso em uma caverna durante uma tempestade eletromagnética com uma especialista vulpina deslumbrante que, por acaso, é perfeitamente compatível com o DNA humano. Ela deu um tapa em seu braço de forma brincalhona, mas seus olhos brilhavam com travessura. Tenho certeza de que a manutenção de uma distância profissional estava implícita em algum lugar do manual. O manual claramente não levava em conta seu charme irresistível. Ele pensou ao puxá-la mais para perto, ou a maneira como suas orelhas se mexem quando você está tentando não sorrir. Minhas orelhas não. Ela parou, percebendo que suas orelhas realmente estavam se movendo. Você é impossível e adora isso. Ele beijou seu nariz, fazendo-a enrugar de uma maneira adorável, que sempre fazia seu coração acelerar. O momento brincalhão deles foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Eles se separaram rapidamente, mantendo uma distância profissional enquanto um grupo de oficiais juniores passava. A cauda da Adra se recusou a se desenrolar completamente em torno da cintura de Todd até o último segundo possível. Devemos provavelmente ser mais cuidadosos. Ela murmurou assim que ficaram sozinhos novamente. Pelo menos até depois de termos nossa conversa com o comandante, Todd assentiu relutantemente. Você está certa, embora esteja ficando mais difícil manter minhas mãos longe de você, especialmente agora que sei sobre os filhotes. Seus instintos protetores já estão aflorando. Ela observou com satisfação. Isso é muito vulpino da sua parte. Nossos machos costumam ser bastante atenciosos durante o período de reprodução. A maneira como ela disse atencioso fez o sangue dele ferver. É por isso que você tem me lançado esses olhares durante as reuniões. Não tenho ideia do que você está falando. Ela disse de forma pomposa, embora seu rabo se movesse de uma maneira que sugeria o contrário. Agora devemos realmente começar a planejar como lidar com esse anúncio. Eles passaram o resto da noite nos aposentos de Todd, estrategizando sua abordagem enquanto tentavam, e frequentemente falhavam, em manter uma distância profissional. Toda vez que suas mãos se tocavam ou seus olhares se cruzavam, o ar entre eles parecia estalar de energia. Foco, Adra diria, mesmo enquanto sua cauda continuava encontrando desculpas para roçar contra ele. Estou focado, Todd responderia, seus olhos nunca se afastando do rosto dela. Apenas não no briefing. Quando finalmente tiveram um plano viável, já passava da meia-noite, e nenhum dos dois conseguia se lembrar exatamente de como haviam acabado tão entrelaçados em sua cama. Devemos descansar um pouco, murmurou Adra, sem fazer nenhum movimento para se desvencilhar de seu abraço. Amanhã começaremos a reunir a documentação que o Dr. Pearl sugeriu que poderia ajudar a apoiar nosso caso. Todd concordou, aninhando-se em seu cabelo. Embora eu ainda ache que devemos começar com uma surpresa, estamos fazendo história e trabalhar a partir daí. O riso dela vibrava pelos corpos deles. De alguma forma, não acho que essa seja exatamente a abordagem profissional que estamos buscando.
Não. Ele concedeu, mas definitivamente seria memorável. Enquanto adormeciam, ambos não podiam deixar de se perguntar como suas vidas mudaram tão dramaticamente em tão pouco tempo. De parceiros a amantes a futuros pais, foi uma jornada que nenhum deles havia antecipado, mas que não mudariam por nada no universo. A sala de conferências principal da base zumbia de expectativa enquanto o comandante Tane revisava relatórios à cabeceira da mesa. Todd e Adra sentavam-se em lados opostos, mantendo sua fachada profissional, apesar da crescente vontade de estarem mais próximos. A revelação cuidadosamente planejada teria que esperar, pois um visitante inesperado havia chegado. A alta anciã Nita, do curso diplomático Volpini, entrou na sala como uma tempestade de pelagem prateada e robes formais. A presença dela exigia a atenção imediata, sua postura sofisticada fazendo até o comandante Tane se endireitar na cadeira. Mas foi a reação dela em relação a Adra que mudou tudo. As orelhas da anciã se moveram, se voltando para frente com um interesse repentino. Ela hesitou no meio da frase, seus olhos dourados se arregalando enquanto se fixavam na jovem fêmea Volpini. Pelas antigas tocas, ela respirou. Você está carregando. A sala caiu em silêncio. Todd sentiu seu coração parar enquanto as orelhas de Adra se achatavam contra sua cabeça, sua cauda se enrolando defensivamente ao redor de si mesma. A antena do comandante Tane se agitou violentamente. Especialista, Adra está o quê? A anciã Nita declarou, aproximando-se de Adra com uma fascinação não disfarçada. Mas o cheiro é incomum, diferente de qualquer fêmea em reprodução que eu já encontrei. Os olhos dela se estreitaram pensativamente. Quem é seu par? Antes que Adra pudesse responder, a voz do comandante Tane cortou a tensão. Agente McAllister, por que você está de repente irradiando ansiedade suficiente para fazer minha antena girar? Todd ficou de pé, atraindo todos os olhares para si. Senhor, estávamos planejando informá-lo hoje. Eu sou o pai. A elegante compostura da Elder Nita se quebrou. Um humano, impossível. A menos que seus olhos se alarguem ainda mais. As lendas sobre nossa biologia adaptativa, elas são verdadeiras. Talvez o comandante Tane sugerisse secamente. Devemos continuar esta discussão em particular. A próxima hora no escritório de Tane foi simultaneamente a experiência mais constrangedora e libertadora da vida de Todd. Eles explicaram tudo: a tempestade, a caverna, a conexão crescente entre eles e o doutor. A confirmação da gravidez de Prell. Para sua surpresa, o comandante Tane parecia mais divertido do que irritado. Você percebe, disse ele, antenas tremulando com uma risada mal contida, que você acaba de criar um incidente diplomático interestelar e um avanço científico simultaneamente? Isso não era exatamente nossa intenção, Todd respondeu, enquanto Adra se aproximava mais de seu lado, sua cauda envolta protetivamente ao redor deles dois. A Elder Nita não havia parado de andar de um lado para o outro desde que começaram sua explicação. Isto é sem precedentes. Um híbrido humano de Volpini. As implicações para nossa compreensão da genética adaptativa são impressionantes. Com respeito, Elder. Adra interveio, sua voz firme apesar de seu evidente nervosismo. Estamos mais preocupados com nossos filhotes do que com as implicações científicas. A anciã fez uma pausa, sua expressão suavizando. Claro, criança, perdoe minha empolgação. É que nossas lendas falam sobre a habilidade dos Volpini de se conectar com espécies compatíveis. Mas isso não é documentado há séculos. Falando em documentação, o comandante Tane acrescentou: o relatório do Dr. Prell acaba de chegar. Ele revisou os dados em sua tela e, enquanto lia, seu rosto se contorceu. 3 formações embrionárias distintas, todas mostrando desenvolvimento saudável e integração genética bem-sucedida. Todd sentiu Adra relaxar ligeiramente contra ele. Eles estavam preocupados com a reação do comandante, mas a aceitação direta dele era exatamente o que eles precisavam. A pergunta agora, continuaram, é como lidar com a situação oficialmente. A presença do ancião Nita complica as coisas. Una complica a cauda do ancião, que se agitou indignadamente. Este é um triunfo diplomático, uma demonstração viva da compatibilidade da humanidade com espécies avançadas. Pense nas possibilidades para futuras alianças. Todd apertou seu abraço em Adra.
Com respeito, Elder, preferiríamos que nossa vida pessoal não se tornasse uma ferramenta política. Tarde demais, murmurou o comandante Tain, verificando suas comunicações. As palavras já se espalhando por canais diplomáticos. Aparentemente, a reação da Elder Nita, na sala de conferências, não passou despercebida. As orelhas de Adra caíram. O que isso significa para nós? Significa, declarou a Elder Nita, com um tom mais suave agora, que vocês precisarão de proteção e apoio. Filhotes híbridos de humanos. Volpini, haverá um intenso interesse de várias partes. Não, Todd disse firmemente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Não vamos deixar que nossos filhos se tornem sujeitos de pesquisa ou peões políticos. Os olhos do ancião brilhavam com aprovação. Fortes instintos de proteção. Muito Volpini, talvez essa combinação não seja tão surpreendente afinal. O comandante Tain inclinou-se para a frente, suas antenas se acomodando na posição que Todd reconheceu como a de resolução de problemas. Aqui está o que vamos fazer. Elder Nita, você anunciará isso como uma união celebrada, enfatizando o significado cultural em vez dos aspectos científicos. Isso deve ajudar a controlar a narrativa. Concordo. O ancião acenou com a cabeça. Vou contatar o Conselho Volpini imediatamente. Isso deve ser apresentado como um marco cultural alegre, não como uma curiosidade científica. Enquanto isso, continuou, vocês dois estão oficialmente dispensados do trabalho de campo. Vamos criar uma posição de consultoria especial para vocês dois. Algo que os mantenha na base, mas que mantenha sua utilidade para a estrutura de comando. Senhor, Todd começou a protestar, mas Tain levantou a mão. Isso não é punição, McAllister. É proteção. Você está prestes a se tornar pessoas muito importantes, e eu prefiro não ter minha melhor equipe de reconhecimento desviando tanto do fogo inimigo, quanto de cientistas excessivamente entusiasmados. A história de Adra balançou pensativamente. Ele está certo, Todd. Além disso, eu não conseguiria continuar as operações de campo por muito mais tempo de qualquer forma. As fêmeas de Volpini se tornam territoriais durante a gravidez. Territorial é um eufemismo. Riu o Elder Nita. Eu me lembro quando minha irmã estava grávida. Ela quase mordeu a orelha do amigo por sugerir que ela comesse menos carne. Todd olhou para Adra, que de repente parecia muito interessada em estudar o chão. É por isso que você rosnou para o Tenente Parker esta manhã quando ele estendeu a mão para pegar o último pacote de proteína? Eu não rosnei, ela murmurou, embora suas orelhas tremessem culpadas. Eu apenas expressei meu descontentamento. As antenas do comandante Tain se mexeram com diversão. Certo, isso está decidido. Cargos de consultoria, então. Elder Nita, confio que você pode ajudar a suavizar quaisquer rugas diplomáticas. Deixe comigo, assegurou-lhes a Elder, sua história balançando-se com entusiasmo. Embora eu gostaria de pedir uma coisa, ela se virou para o casal. Permita-me realizar a tradicional cerimônia de bênção Volpini. Isso ajudaria a legitimar sua união aos olhos do nosso povo. As orelhas de Adra se levantaram. A antiga bênção? Mas isso geralmente é reservado para famílias de alta posição. Criança, você está carregando a primeira ninhada documentada de híbridos humanos Volpini na história. Se isso não qualifica para a antiga bênção, nada mais qualifica. Todd apertou a mão de Adra. O que você quiser, amor, esta é a sua tradição. Os olhos do ancião se suavizaram com suas palavras. Veja, ele já entende a importância de ceder à sua parceira em questões de tradição. Talvez os humanos sejam mais adaptáveis do que pensávamos. Oh, você não tem ideia, murmurou o comandante Tain. Então rapidamente acrescentou ao olhar de Todd. O Elder Nita cuidará do anúncio diplomático. O Dr. Prell continuará monitorando seu estado de saúde, e eu criarei suas novas posições de consultoria. Ao saírem do escritório, o Elder Nita puxou Adra para o lado para o que parecia ser uma intensa discussão sobre as tradições de gravidez Volpini, deixando Todd com o comandante Tain. Senhor, Todd começou. Quero agradecer pelo seu apoio. As antenas de Tain se moveram de forma significativa. McAllister, em todos os meus anos comandando esta base, nunca vi dois agentes trabalharem juntos de forma tão eficaz quanto você e Adra. Se você conseguir criar esse tipo de harmonia no campo,
Não tenho dúvidas de que lidará com esse novo desafio com o mesmo sucesso. Embora tenhamos quebrado cerca de uma dúzia de regulamentos, às vezes Tain dizia pensativamente: as melhores coisas da vida vêm de quebrar as regras. Apenas não me cite sobre isso em nenhum relatório oficial. Mais tarde naquela noite, em seus novos alojamentos conjuntos, o primeiro ato oficial de apoio do comandante Tain, Todd, foi segurar a mais velha enquanto ela processava os eventos do dia. Você está bem com tudo isso? Ele perguntou, acariciando suas orelhas da maneira que sempre a fazia se sentir bem. A cerimônia de bênção, a atenção diplomática. Honestamente, ela se aconchegou mais perto, sua cauda se espalhando sobre os dois. Estou aliviado. Eu estava tão preocupado com a reação de todos, mas agora ela colocou a mão sobre o abdômen. Agora podemos nos concentrar no que realmente importa. Nossos filhotes, ele murmurou, ainda maravilhado com a realidade disso. Nossa família, ela corrigiu, virando-se para encará-lo. Embora eu deva te avisar, a Elder Nita mencionou que as fêmeas Volpini se tornam cada vez mais amorosas durante a gravidez. Todd sorriu, puxando-a para mais perto. É por isso que você tem me dado esses olhares durante as reuniões? Talvez ela ronronasse, seus olhos âmbar brilhando de desejo. Você se importaria de me ajudar a testar essa teoria? Enquanto se perdiam um no outro, ambos sabiam que, quaisquer que fossem os desafios que surgissem, eles os enfrentariam juntos. O amor não convencional deles já havia criado algo milagroso. O que era um pequeno caos diplomático comparado a isso? Os meses que se seguiram à sua revelação inesperada trouxeram mudanças que nem Todd nem Adra poderiam ter antecipado. Suas histórias se espalharam pela galáxia, capturando imaginações e corações. A imagem de um humano e um Volpini criando algo completamente novo ressoou com pessoas de todas as espécies. Seus aposentos se tornaram um ninho no sentido mais verdadeiro. Todd se viu organizando e reorganizando os móveis de acordo com os requisitos cada vez mais específicos de Adra, impulsionados por antigos instintos de aninhamento Volpini. Os almofadas precisam estar mais altas, ela direcionou de seu lugar favorito. Sua barriga inchada agora estava em destaque. E aquele cobertor deveria estar do lado esquerdo. O lado esquerdo onde estava esta manhã? Ou o novo lado esquerdo que você decidiu há 1 hora? Ele provocou, já se movendo para ajustar as coisas exatamente como ela queria. As orelhas dela se mexeram de diversão. Não me desafie, humano. Seus filhotes estão me deixando muito exigente em relação a essas coisas. Nossos filhotes, ele corrigiu, fazendo uma pausa para beijar sua testa. E eu adoro como você se torna exigente. É estranhamente atraente. Tudo em mim tem sido atraente para você ultimamente. Ela ronronou com a cauda se enrolando em seu pulso enquanto ele passava. A ancianita diz que é uma reação comum entre os parceiros Volpini durante a gravidez. Não acho que seja só isso, Todd admitiu, sentando-se ao lado dela. Você está criando algo milagroso. Como eu poderia não me sentir atraído por isso? As últimas imagens do Dr. Prell confirmaram 4 filhotes saudáveis em desenvolvimento, cada um mostrando uma fascinante mistura de traços humanos e Volpini. A enfermaria médica havia se tornado seu segundo lar, com o médico endoriano documentando cada estágio dessa gravidez sem precedentes. A integração genética deles é notável. Ele explicou durante o último exame. A adaptabilidade humana combinada com a flexibilidade biológica de Volpini criou algo completamente novo, mas perfeitamente viável. A atenção diplomática eventualmente diminuiu, graças, em grande parte, à habilidade da Elder Nita em gerenciar a situação. Ela transformou a história deles de uma curiosidade científica em uma lenda romântica, enfatizando a importância cultural da união deles. O comandante Tain cumpriu sua palavra sobre protegê-los, criando posições de consultoria especiais que os mantinham valiosos para a base, enquanto garantiam sua segurança. Todd descobriu que realmente gostava de ensinar técnicas avançadas de reconhecimento para os novos recrutas, enquanto a experiência de Adra em análise ambiental se mostrou inestimável para o planejamento das missões. O relacionamento deles se aprofundou a cada dia que passava. A atração física permaneceu intensa. Algo sobre a gravidez tornou Adra ainda mais irresistível para Todd,
Mas foi a conexão emocional que realmente se fortaleceu. Eu nunca esperei por isso. Adra murmurou uma noite enquanto estavam entrelaçados em seu ninho. Quando te conheci pela primeira vez, pensei que você era apenas mais um humano masculino excessivamente confiante e achei que você era a criatura mais fascinante que eu já tinha visto. Todd respondeu acariciando suas orelhas. Na verdade, ainda faço isso. Seu rabo balançava contente. Mesmo agora que estou tão grande quanto um navio de transporte, especialmente agora, ele colocou a mão em sua barriga, sentindo o movimento dentro dela. Você está carregando nosso futuro. Como isso poderia ser algo diferente de belo? Os filhotes escolheram aquele momento para se tornarem particularmente ativos, fazendo Adra gaspar. Eles definitivamente têm seu nível de energia. Eles nunca param de se mover. E terão sua graça e inteligência. Ele a assegurou, o melhor dos dois mundos. À medida que a data prevista para o parto se aproximava, toda a base parecia prender a respiração em antecipação. O Dr. Prell havia preparado uma sala de parto especial, combinando práticas tradicionais de parto Volpini com tecnologia médica moderna. O dia chegou mais cedo do que o esperado. Todd estava no meio de uma sessão de treinamento quando a mensagem urgente do comandante Tane chegou até ele. Agora, ele chegou e encontrou Adra já na sala de parto, a anciã Nita ao seu lado, entoando canções tradicionais de parto Vulpini. As próximas horas foram um turbilhão de atividades, rituais antigos se misturando perfeitamente com a medicina moderna. Finalmente, nas primeiras horas da manhã, a família estava completa. 4 pequenos pacotes de pelo e maravilha, cada um perfeitamente formado e singularmente belo. 2 meninos e 2 meninas, cada um mostrando diferentes combinações das características de seus pais. A filha mais velha tinha o cabelo escuro de Todd, mas as orelhas de Adra. A segunda filha possuía o cabelo vermelho fogo da mãe, com orelhas um pouco menores, mais parecidas com as de um humano. Ambos os filhos tinham uma mistura das características dos pais, um favorecendo a estrutura do pai humano, enquanto o outro mostrava características mais fortes de Volpini. Eles são perfeitos, Adra sussurrou, exausta, mas radiante, enquanto embalava seus filhos. Olhe o que criamos, Todd. Ele não conseguiu falar por um momento, sobrecarregado pela visão de sua família. Esses seres miraculosos que não deveriam ser possíveis, mas aqui estavam eles, provando que o amor realmente poderia transcender todas as barreiras. Obrigado. Ele finalmente conseguiu, beijando-a ternamente, por tudo. Por arriscar-se com um humano que não tinha ideia do que estava se metendo. O rabo dela se enrolou em sua cintura. Um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. E obrigado por ficar quando a maioria teria fugido. Por abraçar nossas diferenças e ajudar a criar algo completamente novo. Os exames do Dr. Pearl confirmaram que os 4 filhotes estavam saudáveis. Sua composição genética única, estável e viável. O ancião não pronunciou bênçãos antigas sobre cada criança, recebendo-as oficialmente na sociedade humana e na sociedade Volpini. O comandante Tane, que havia estado andando ansiosamente na área de espera, foi um dos primeiros a visitar. Suas antenas se moviam com evidente emoção enquanto ele observava a nova família. Muito bem, vocês dois, ele disse suavemente. Eles são extraordinários. Enquanto a notícia do nascimento se espalhava, Todd e Adra viviam sua alegria, enfrentando os desafios de sua família. Quando você me contou que teríamos filhotes, pensei que minha vida tinha acabado, disse Todd, observando os filhotes dormindo no berço. As orelhas de Adra se moveram de diversão. Ele a puxou para perto, inalando seu cheiro familiar. Agora eu sei que estava apenas começando, completou Todd.